Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai olhar para dados aí, a gente viu o Bitcoin logo no começo do dia aí batendo os 35 mil dólares novamente e muitas pessoas começam a se questionar e a cair em cima do FOMO, né? No sentido de tipo, cara, essa parada pode continuar subindo. Será que se eu comprar aqui nos 34, nos 35 mil dólares, não é melhor porque essa parada vai subir sem freio e eu vou perder essa movimentação? Bom, por conta do FOMO que a gente tem no mercado, eu vou te mostrar alguns dados, vou te mostrar alguns indicadores para você conseguir controlar exatamente esse sentimento aí dentro. Saiba que na região que nós estamos não é compra de Bitcoin. Se você quiser comprar, você vai estar contando com a sorte. Quem conta com a sorte vai contar com o azar também, beleza? Então a gente vai falar tudo isso na análise de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico aí que é o que nos interessa. Primeiro ponto, se a gente olhar para esse gráfico aqui, que é um gráfico do capital rotativo, né? O que é o capital rotativo que a gente chama dentro das criptos? É exatamente o dinheiro que está dentro do mercado cripto que ele circula, tá? Quando a gente olha para o mercado acionário é um pouco diferente, tá? Porque você sempre precisa vender uma ação, transformar para fiat para você poder comprar outra ação. Você não consegue trocar uma ação pela outra ação. Dentro de cripto a gente consegue trocar Bitcoin por Ethereum, Ethereum por SDC, o SDC por ADA por Solana, a gente consegue fazer isso. E existe um capital que a gente chama de capital rotativo, que não é um capital novo que está vindo de fora, não é dinheiro fiat que está sendo injetado, é simplesmente um capital que está dentro das criptos. Quando a gente olha para esse capital rotativo, tá? Aqui em laranja a gente tem um Bitcoin, em azul a gente tem um Ether, em verde a gente tem a stablecoin. A gente sempre vê que primeiro o ciclo ele é puxado pelo Bitcoin, tá? O capital ele entra mais no Bitcoin. Veja que quando a laranja aqui está caindo, a gente vê a azul e a verde subindo aqui. Isso significa que o capital está saindo do Bitcoin e indo para Ether, indo para stablecoin e indo também para outros ativos, tá? Que não tem as altcoins. Só essas três categorias aqui para a gente olhar. Olha só, se a gente olhar nesse momento, a gente tem a parte laranja aqui subindo, tá? Se a gente olhar... se eu der um zoom vai ficar muito ruim para vocês. Mas se a gente olhar aqui, ó, a parte laranja ainda está subindo. O que isso daqui nos mostra? Nos mostra que o capital ele ainda está dentro do Bitcoin, tá? A gente ainda não tem o capital fluindo para os outros ativos. Por esse motivo, quando a gente olha, por exemplo, para a dominância do Bitcoin, cara, a gente vê a dominância do Bitcoin subindo. Eu acredito que a gente ainda vai chegar em 57% ali de dominância do Bitcoin, tá? E depois disso a gente pode ter o capital rotacionando para Ether e as outras altcoins, beleza? Bom, sentimento de mercado, aí a gente está quase em uma região de euforia, tá? Extremo greed, né? Não uma região de euforia quando a gente olha para dados ali, mas um sentimento muito eufórico dentro do mercado. Isso daqui não é bom, tá? Isso daqui é sinal que a gente está subindo de maneira irracional e não através de fundamentos. E sempre que a gente chega dentro dessas regiões, a gente forma topos. Seja topos periódicos, como em 2019, seja topo periódico, como em 2020, ou seja uma região de bull run, onde a gente vai construir um topo cíclico, tá? Então, existem alguns determinados momentos aí que a gente forma esses topos. Se a gente olhar nesse presente momento aqui, cara, a gente tá com uma pontuação ali bem alta, quase chegando nesse extreme greed, né? Que seria um otimismo extremo dentro do mercado. Isso daqui é um péssimo sinal, tá? Se a gente for pensar em termos de compra do ativo, como nós não estamos ainda dentro de uma bull run, é muito improvável que a gente suba de maneira irracional como a gente sobe durante uma bull run. É mais provável que a gente bata dentro de uma região dessa, construa um topo periódico e volte a cair ali, volte a testar regiões mais baixas. Eu gosto muito de comprar dentro de regiões de Extreme Fear, onde vai ser capitulação. Dentro de Fear também gosto muito de comprar dentro dessas regiões.
Nesse momento, o sentimento ele está muito positivo. Isso daqui não é um bom sinal quando a gente une essa informação com outros dados. Eu vou mostrar para você quais são esses outros dados, beleza? Lembrando, não existe gráfico bala de prata. Não existe um único indicador que vai falar para você, cara, compra ou venda. Se tivesse esse indicador, a pessoa não mostraria esse indicador para você, ela não publicaria isso dentro da Glassnode, ela simplesmente guardaria isso a 7 chaves e ela seria trilhardária. Simplesmente isso, beleza? Então a gente depende de uma análise, a gente depende de unir vários fatores para a gente poder tomar uma decisão. Bom, se a gente olhar para a nossa volatilidade aí, ela está caindo, tá? A gente estourou a volatilidade para cima, nesse momento ela está caindo. Então a gente pode esperar uma apatia maior do mercado e a gente está vendo isso nos últimos dias. Depois que a gente chegou nos 34 mil dólares ali, o preço começou a se manter, ficar mais estável. Bom, mas olha só o que está acontecendo dentro dessa região. Eu apresento esse gráfico aqui para vocês ao longo dos últimos dias com frequência. Por quê? A gente está tendo um aumento na distribuição. Veja só que, cara, hoje a gente já está falando ali em 800 mil bitcoins distribuídos aqui dentro dessa região. Para quem participou da live de segunda-feira, a gente tinha 700 mil bitcoins vendidos dentro dessa região dos 34 e 35 mil dólares. É só a gente voltar aqui, ó, para segunda-feira. Segunda-feira foi dia 29. Olha só, no dia 29 a gente tinha 360 aqui dentro dessa região, mais 360 e poucos ali, a gente tinha 700 e alguma coisa. Quando a gente olha para a data de hoje, já cresceu mais ainda a distribuição nos 34 mil dólares, tá? Então a gente está falando que cresceu aí quase 100 mil bitcoins distribuídos dentro dessa região. E como que a gente sabe se isso é uma distribuição ou se isso daqui é uma acumulação? Lembrando, para todo vendedor existe um comprador. Então, sempre a gente vai ter um aumento de volume dentro de uma região ali, a gente não consegue cravar só olhando para o volume se aquilo é venda ou se aquilo é compra. Por exemplo, um erro que as pessoas utilizam dentro do Price Action é usar o volume aqui colorido, o volume verde e vermelho. Muitas pessoas acreditam que se o preço está caindo e tem um alto volume, a gente tem muita pressão de venda. Não necessariamente, porque para todo vendedor existe um comprador, beleza? O que a gente tem que saber é se nesses volumes a gente está tendo realização de prejuízo ou se nesses volumes a gente está tendo realização de lucro. Isso é o que a gente tem que saber, isso é o que é mais importante, beleza? Então olha só, a gente vê esse alto volume aqui, 800 mil bitcoins sendo distribuídos, e aí quando a gente puxa dados para saber qual que é, se é realização de prejuízo ou se é realização de lucro, a gente vê que estamos tendo altas realizações de lucro dentro dessa região. A gente está tendo a maior realização de lucro do ano, tá? Dentro dessa região. Veja que a gente teve grandes consolidações aqui atrás, tal, ali dentro dos 25 mil dólares, e a gente não teve, olha só que a gente passou muito tempo dentro dessa região aqui, e a gente não teve grandes realizações igual a gente está tendo nesse momento. Teve realizações relevantes? Sim, teve realizações relevantes, mas ali na ponta dos 30 mil dólares, veja que aqui nos 30 mil dólares a gente tinha realização, e aqui nos 30 mil dólares a gente também tinha realização. Isso daqui é um sinal de que, cara, o mercado ele tá esticado, tá? Tem players que estão realizando o seu lucro, estão colocando o seu lucro no bolso. Isso a gente vê através de dados. E se a gente olhar exatamente para o Price Action, a gente vê, cara, que o Price Action tá esticado. Aqui não é região de compra, galera. Aqui não é região de compra. Anota isso daí, cara. A gente não compra quando os compradores estão perdendo força. Olha o MACD diminuindo aqui. Isso é um sinal de que os touros, eles não têm força suficiente para sustentar o mercado dentro dessa região. Ah, Gui, mas o ETF dos Estados Unidos, da BlackRock, pode ser aprovado na semana que vem e o mercado pode continuar subindo e Bitcoin pode bater os 48 mil dólares. Sim, tudo isso pode acontecer. Só que, quando nós somos um analista, a gente não trabalha com exatamente essas hipóteses. A gente olha para os dados
e através dos dados a gente entende quais são as probabilidades. E aí a gente vai trabalhar aonde a probabilidade estiver com maior favor. Se a gente tiver 51% de probabilidade mostrando que o mercado ele vai fazer um recuo, é melhor a gente aguardar o recuo. Se a gente tiver 51% mostrando que o mercado vai para cima, cara, é melhor a gente esperar que o mercado vai para cima. Mas quando a gente olha para as probabilidades que estão na mesa nesse momento em jogo, price action super esticado, dados on-chain mostrando realização de lucro, a gente está vendo distribuição dentro dessa região. Obviamente, não é uma distribuição preocupante cíclica, tá? A gente vai ter distribuições cíclicas quando a gente vê esse indicador aqui subindo muito, onde a gente vai ter uma distribuição bem pesada mesmo do mercado. Aqui a gente deve se preocupar, porque aqui vai ser uma distribuição cíclica. Isso daqui é uma distribuição periódica, é uma distribuição em uma região, onde, saca só, tem vários players dentro do mercado. Você tem os traders, você tem os novatos, você tem os que operam notícia, você tem os que caiu de paraquedas, que nem sabe o que é o mercado cripto, você tem os bilionários, você tem os institucionais, você tem as baleias, você tem, cara, os players mais maduros, a gente tem um monte de players operando o mercado. E cada pessoa, ela vai estar olhando ali por uma coisa diferente. Cara, o novato, ele só quer comprar. O cara que caiu de paraquedas aqui, velho, nem sabe o que está acontecendo. O institucional, ele está preocupado com daqui a uns anos. O trader está preocupado na próxima semana. A gente tem várias pressões dentro de um mercado. Então, por isso que a gente tem o mercado andando em ondas. Por isso que o mercado não anda em linha reta. Porque, por exemplo, um trader que está com 20% de lucro, ele não quer saber da notícia, ele não quer saber se o ETF vai ser aprovado, ele não quer saber se, cara, vai continuar. Ele simplesmente está tradando o ativo. 20% de lucro para ele é zona de realização. Ele vai colocar aquilo no bolso, porque o papel dele é pegar 20%. O investidor institucional ali, quando a gente olha para a MicroStrategy, que está comprando durante anos, construindo um custo médio, esse cara não tá preocupado em vender com 20% de lucro. Esse cara tá preocupado, cara, em anos. E se ele tiver preocupado com isso? Porque às vezes ele só tá comprando Bitcoin para ele simplesmente sair de uma realização de lucro da empresa ali, ter que pagar imposto, e ele tá simplesmente prendendo. Cara, a gente tem várias estratégias e cada pessoa vai ter um foco diferente. O ponto é, pelo fato da gente ter vários atuantes dentro do mercado, a gente vê que sim, em alguns momentos o preço ele pode subir irracional, como ele pode cair de maneira irracional também, mas veja que sempre a gente tem movimentos de recuo, mesmo movimentos de baixa. Olha só, a gente não desce em linha reta até os $15 mil. A gente bate nos 34, a gente volta nos 48, depois a gente bate nos 26, a gente volta nos 32, a gente vai lá, bate nos 18, volta nos 25, depois a gente vai lá nos 15 e a gente volta a subir. 24, 19, 30, volta lá para 25, 32, volta para 25. A gente vai em 34, cara, a gente não vai subir fazendo assim, indo para 60. Mesmo que a gente suba reto e a gente vá para 60, a gente vai corrigir isso em um determinado momento. O mercado, ele anda em ondas, ele não anda em linha reta. E ele anda em ondas exatamente pelo fato da gente ter vários players. Cada player está olhando para um time frame diferente. E se a gente olhar para esse time frame mais curto, aqui que a gente está pensando nas próximas semanas do Bitcoin, cara, aqui eu não compro nem fudendo, aqui eu não tenho coragem de colocar R$1 para dentro do mercado. Aqui eu só não realizo, eu só não vendo nos $35 mil, porque a minha carteira, ela é de longo prazo. É uma carteira que eu estou montando para hold, operação de trade, tudo fechada. Operação de hold, elas continuam abertas. Por que, Gui, que você não vende nos 35 e recompra nos 20? Bom, alguns pontos para eu não fazer isso. Primeiro ponto é que aqui nos Estados Unidos, se eu holdo o ativo mais de um ano, eu tenho uma redução de quase 10% no imposto que eu pago quando eu realizar meu lucro. Esse é o primeiro fator.
Segundo fator é que se eu fizer uma venda nesse momento em $32 mil, eu vou pagar 15% de imposto e eu tenho que justificar uma queda de 15% para que eu consiga recomprar o ativo e compensar o imposto que eu paguei. Porque senão, no final, eu posso ter menos quantidade daquele ativo que eu tinha antes de eu vender. Então, quando a gente fala de uma carteira de holding, a gente tem uma estratégia muito diferente, uma estratégia de longo prazo. Não tô com uma carteira de holding, cara, tem todo o meu capital que está em cripto ali não é para multiplicar 10, 20%. É para multiplicar em 15, 20, 30 vezes o capital que está ali dentro, beleza? Nessa carteira de holding. Porque eu tô pensando em 2025, tudo planejado lá pra frente. Cara, cada estratégia, uma estratégia. Cada carteira, uma carteira. Mas o ponto é, aqui em cima, cara, a gente não compra. Ou aqui em cima a gente vende, ou aqui em cima a gente não faz nada. A gente observa o mercado se movimentar. Deixa consolidar. Olha para um passado recente aqui, ó. Quantos dias a gente ficou travado aqui, ó? 24 dias, deu uma porradinha ali, devolveu a porrada tudo em seguida, voltou para a mesma região. E se a gente for considerar aqui, ó, 52 dias para perder essa região. Se a gente olhar aqui para o mais recente ainda, olha só, a gente levou até esse candle aqui, ó, que perdeu mesmo, deu um engolfo de baixa ali, ó, perdendo o suporte, levou 31 dias de lateralização. Cripto se move com volatilidade, contração de volatilidade. Depois ela vai se movimentar ou para cima ou para baixo com volatilidade de novo. Depois a gente tem contração de volatilidade. Então, quando a gente olha para isso daqui, cara, a gente só está alguns dias lateral. A gente está há pouco mais de 7 dias, né? O rompimento foi na segunda passada. A gente está há 9 dias dentro de uma lateralidade. E a gente está falando, cara, que 50 dias de lateralidade, que é o que aconteceu num passado recente, a gente está falando até dezembro, mais ou menos, aí uma lateralidade. Pode acontecer do mercado ficar nesse lenga-lenga até dezembro, galera. Então, a gente tem que aguardar, tem que ser paciente, não dá para comprar nessa região, não dá para fazer nada nessa região que não seja vender. Se você vai vender, ótimo, aqui é uma região de venda. Se você não vai vender, se você está pensando em comprar, se está pensando em colocar mais capital para dentro, cara, espera essa parada entregar um recuo. Todas essas realizações de lucro que está acontecendo ainda estão sendo sustentável por conta dos novos players, dos players que estão caindo no FOMO, dos players que estão acreditando que o ETF vai ser aprovado, dos players que estão comprando de maneira irracional. Eles ainda estão sustentando essa realização de lucro de players mais maduros. Só que vai chegar um determinado momento que esses players novatos, eles não vão conseguir segurar mais o mercado nesse patamar. E aí é onde que a gente vai ter retrações, beleza? Não tô falando para ninguém aqui que Bitcoin vai voltar para $5 mil. Para mim, quem comprou, comprou. Quem conseguiu comprar $25 mil, cara, fez um ótimo negócio. Não vejo que a gente vai voltar nesses patamares. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, ciclo revertido. Só que a gente vai entregar pullbacks. Até onde que vai ser o pullback, Gui? $30 mil? Não sei. $31 mil? Não sei. Na hora que o pullback estiver acontecendo, a gente vai analisar e a gente vai saber exatamente aonde que está sendo o fundo do pullback, aonde que é a região do fundo do pullback. E dentro dessa região são boas regiões para a gente aportar, beleza? Nesse momento, cara, só assiste, olha para sua carteira, vê a valorização, curte a valorização. Se você vai realizar lucro, realiza seu lucro ali. Só se atente exatamente com as regras do seu país, quanto de imposto você vai pagar ou não, para que esse tiro não saia pela culatra, beleza? Mas de resto, a gente deve aguardar aí que o mercado se movimente, principalmente para baixo, para que a gente possa fazer novas entradas, beleza? Então é isso, espero que nessa análise eu tenha conseguido mostrar para você que agora não é um bom momento para a gente comprar o ativo, é um momento mais para a gente pensar, planejar nossas entradas futuras, que essas entradas serão quando acontecer o raio do pullback, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, estou todos os dias aqui da semana trazendo um mega conteúdo para você.
Tamo junto, forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!